minha mensagem. Vou dar Enter aqui. Vai rodar a nossa belíssima animação. E se eu der um F5 aqui, ou um Enter, né, para recarregar a página, nossos dados vai estar aqui de forma gratuita, armazenados aqui no Netlify. E aí galera, tudo certo com vocês? Eu me chamo Leonardo Vargas e hoje vamos aprender a fazer um formulário HTML e também aprender a salvar esses dados lá dentro do Netlify. Então no vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer um deploy dentro do sistema Netlify, que é uma plataforma para hospedar aplicações, de forma muito simples e prática. Então espero que vocês gostem do vídeo e bora codar. Então bora lá, eu já tô com o index aqui criado, então já tem a importação da fonte, a importação do Global CSS, do JavaScript que a gente vai precisar usar também. Já alterei o title, a gente vai ter uma página de sucesso, também já deixei ela criada aqui. Caso você for usar, eu vou deixar aqui na descrição o link do template para esse projeto, para você começar já com esses arquivos já criados. Eu também já criei aqui um readme com uma estrutura padrãozinha já para deixar bem bonitinho o teu projeto. E aí no global aqui a gente tem um reset global, setando algumas cores que a gente vai usar aqui. No index.js também está vazio e os dois S que a gente vai usar. Então vou fechar todos aqui e vamos começar aqui para o nosso index.html. Aqui nós vamos ter uma div com ID app que vai centralizar toda a informação. Eu vou usar uma tag main para centralizar o conteúdo ao centro. E também por hora eu já vou criar o form. Vou deixar sem o action e vou colocar o class form aqui. E vou colocar só um conteúdo aqui no H1 para a gente já ter algo para renderizar em tela. Que vai ser o texto envie-nos uma mensagem. E aí depois a gente vai ter um ícone aqui para eu botar só um spud icon. E aí depois a gente carrega o nosso ícone. Aqui eu vou dar um enter. Aqui eu já vou criar um estilo com um app.css. Vou fazer a importação dele aqui dentro do global. Então eu vou dar um @import.appcss. E vou estilizar o nosso app. Então deixa eu jogar o HTML para cá e o CSS para cá. Bom, aqui eu vou selecionar então meu ID app. Vou colocar um display flex, um align item center e um justify content center. Eu vou jogar esse main bem no meio da tela, beleza? Aqui ele vai ocupar 100% da largura e 100% da altura. Vou colocar um padding de 40 px em todas as laterais, em cima, embaixo, na esquerda e na direita, caso a tela seja um pouquinho menor. E aí eu vou colocar esse background aqui. A informação todas as propriedades CSS que eu for colar vai estar nesse arquivo aqui, ó, info CSS. Senão vai demorar muito para a gente escrever, então é mais fácil colar aqui. Mas basicamente a gente vai criar uma lista ali. Bom, deixa eu abrir com o Live Server que a gente vai vendo como que tá ficando já. Já tá ficando assim. Então a gente tem aqui o conteúdo da main, bem ao centro da tela, né? Porque no app a gente conseguiu jogar os elementos ao meio. E aí essa cor roxa aqui, o roxo mais intenso aqui no meio, com a partir desse background aqui que a gente colocou. E aí na main aqui é bem simples também. A gente vai colocar aqui um display flex, um width de 100%, um max width de 1200 px, um background branco, para a gente conseguir ver o que tem em tela. Aí esse box shadow, que também vai estar nesse arquivo aqui em CSS. E aí um border radius de 12 px. E ficou assim, tu colocou esse background branco, uma borda um pouco arredondada e o box shadow. Obviamente tá exprimindo a informação que a gente vai melhorando. Agora vamos adicionar mais conteúdo dentro do nosso HTML aqui, né? Aqui eu vou adicionar uma div para a gente agrupar todos os nossos inputs. Então eu vou botar form inputs, que vai ser nossa classe para centralizar. E nós vamos ter uma label para envolver cada input. O texto, obviamente, para o primeiro aqui é nome completo, para o nosso primeiro input, nome completo. E aqui o input, então input. Deixa eu quebrar as linhas aqui porque eu sei que vai ser bastante coisa já. Então eu vou botar type text, o name é o name, o nome da propriedade que vai guardar esse valor, né? Então o name é igual ao name, que é o nome do usuário. Um placeholder aqui, digite seu nome. E aqui no label a gente vai colocar um ID, que vai ser label mais o name do input. No caso, desse aqui é name. Vou até apagar essa quebradeirinha e vou duplicar 5 vezes. Então vou apertar Ctrl Shift D aqui para duplicar 1, 2, 3, 4, 5 vezes. E aí, deixa eu dar um Enter aqui para ficar mais fácil. E aí eu vou colocar o nome dos outros campos. Aqui nós vamos ter endereço de e-mail. Aqui no lugar do name
é e-mail. Então aqui é e-mail, aqui é e-mail. Aqui no placeholder eu vou botar email@email.com. No próximo aqui é telefone, então telefone. Aqui eu vou colocar fone. No name eu vou colocar fone também. E aqui eu vou colocar um placeholder de um telefone, então 99988000001. Tá. Aqui no próximo é empresa, nome da empresa. Aqui company, o name company também, digite o nome da empresa. E por último aqui é mensagem. É um campo aberto, se a pessoa quiser escrever algo. Message. Aqui no name é message, digite sua mensagem. E eu dupliquei uma vez a mais, né? Então deixa eu apagar aqui. Deixa eu deletar esse carinha. Então, alterou todos os names aqui, os IDs. Então, message, company, phone, e-mail e name. Já explicando por que vai ser, tem esse ID aqui, tá? Quando for fazer um foco no input, eu quero que o label mude também. Então, por isso que a gente precisa desse ID aqui para a gente conseguir localizar o nosso label e assim conseguir colocar, alterar a cor, né? E fazer o efeito que a gente precisa fazer. E aí, abaixo dessa div, né, a gente fez essa div aqui para agrupar todos os inputs, né, todos os labels. Eu vou colocar também um button aqui com texto enviar. E aí, vou abrir aqui no nosso styles, vou criar um novo CSS, então form CSS. Vou fazer a importação lá dentro do global, então Ctrl Shift T para duplicar aqui. E aqui eu vou importar o nosso form. Vou abrir o nosso CSS de form, vou jogar aqui para o lado. E aí, vou deixar o nosso HTML aqui aberto, só para a gente começar a estilizar. Então, aqui na nossa classe form, né? Então, ponto .form aqui para estilizar ela. Vou colocar um display flex, um flex direction column e um row gap aqui de 40px. Então, eu vou colocar todos os elementos um abaixo do outro, o botão, a div e o H1. Vou colocar aqui um flex 1, porque depois, ao lado desse formulário, a gente vai ter uma outra div, que é a casa de informações de contato. Então, eu já vou deixar esse flex 1, que é para ele ocupar toda a área disponível aqui. Vou colocar um padding de 60px, para ele afastar as laterais. E aí, dentro do nosso form, aqui a gente tem o nosso título, que é o nosso H1. Vou colocar um display flex, um align item center e um justify content space between. Eu quero que o meu texto fique à esquerda e o meu ícone vá lá para a direita. Aqui faltou colocar o ícone, então eu vou colar ele aqui já. Esse ícone está nesse arquivo aqui, icons.txt, então todos os ícones que eu for colar já vai estar aqui na sequência que eu for colando, eles vão estar aqui. E aí só basta você colar ele aqui. Então, space between, e aí o tamanho do nosso título aqui vai ser de 24px. Vou copiar esse seletor aqui, vou colar ele aqui abaixo para a gente conseguir mudar o tamanho do nosso SVG. Então, vou botar SVG aqui, vou colocar uma largura de 30px e uma altura de 30px. Vou apagar esse espaço e vamos ver como está ficando. Ó. Já está ficando topzinho aqui. Ó. O texto ficou à esquerda, o ícone foi lá para a direita e agora vamos estilizar o grupo aqui dos inputs. Vou copiar essa classe aqui, então form inputs, vou colar aqui embaixo. E aqui a gente vai usar um display grid, template columns 1fr, 1fr. A gente vai criar um sistema de grid, né, com duas colunas e duas linhas. Se você quiser saber um pouco mais sobre o sistema de grids, eu fiz um vídeo a gente criando a interface ali, uma parte da interface do Airbnb. Então vou deixar aqui na descrição se você quiser assistir depois e lá eu explico detalhadamente como funciona o grid e algumas opções do grid. E aqui eu vou colocar um gap de 32px para afastar cada input. E aqui já tá ficando bom, ó. Cada input que tá ocupando uma caixinha, né? A gente tem duas colunas, então a cada dois elementos a gente cria uma nova linha, a gente tem essa estrutura aqui. Agora, eu vou selecionar aqui o nosso label. Pro label aqui, eu vou colocar um display flex, um flex direction column, um row gap de 8px, um font size de 14px, deixa eu dar um scroll aqui para minha câmera não ficar em cima. Um letter spacing de menos 0.3px, um font weight de 400, um color var silver. E vamos ver como tá ficando. Ó, a gente colocou então como flex, o input foi parar embaixo.
E aí o nosso label está aqui em cima e o afastamento de 8px aqui. Agora, deixa eu selecionar o nosso input, que está aqui dentro do label. Então, deixa eu selecionar o input. Aqui para o input, basicamente, a gente vai fazer um reset. Então, vou botar aqui um border 0, com um background transparente, para ficar sem nenhuma cor. Eu vou tirar também o outline aqui, então outline 0. E aí, eu vou colocar um font size aqui de 18px. Então, já está ganhando vida aqui no nosso input. A gente precisa colocar uma linha aqui embaixo para a gente saber aonde meio que começa o input. Então, eu vou fazer essa linha aqui no nosso label. Aqui eu vou colocar um border bottom. Então, eu vou botar um border bottom de 1px solid RGBA 0000.1 de opacidade. Então, já faz essa linha aqui. E só para afastar um pouquinho do input aqui, eu vou colocar aqui em cima um padding bottom de 6px. E aí já fica um pouquinho afastado. Então aqui a gente já tem nossa linha aqui para demarcar o nosso input. Eu quero que essa mensagem aqui ele ocupe a linha toda. Então eu vou pegar aqui o meu último label. Aqui eu vou fazer um seletor com o last shield. E eu quero que o último label, eu quero que o grid column dele seja de 1/3. Então ele vai ocupar toda a linha aqui, ó. Então já fica o nosso grid column aqui. Bom, precisamos colocar uma cor no placeholder. Se eu apagar aqui o placeholder, eu quero que ele fique um pouquinho mais apagado. Então vou selecionar esse aqui, vou colar aqui embaixo, 2 pontos, placeholder, e aqui para o placeholder eu também vou colocar um color var silver, que é a mesma cor aqui do nosso placeholder, e quando digitar ele fica um pouquinho mais escuro o placeholder. Então já fica legalzinho. E aí, eu quero que o que aconteça? Quando eu focar o meu input aqui, eu quero que apareça aquela linha, né? Com a cor roxa, para dizer que está em foco. E também o nosso label mude de cor aqui, né? A gente consiga mudar a cor do nosso label. Para a parte do label é bem simples. Basicamente, que a gente vai pegar o nosso label. E aqui a gente vai usar a propriedade Focus. E aqui eu só vou mudar a cor. Então, eu vou botar var purple. E aí toda vez que o label estiver em foco, ó, o nosso placeholder, nosso label, né, já vai mudar para essa cor roxinha aqui. E agora eu preciso que faça aqui, apareça uma linha aqui embaixo. Como que eu vou fazer aparecer essa linha? Eu vou usar um pseudo elemento. Então aqui eu vou usar um after. E aí eu vou botar um content vazio, um position absolute, um bottom de -1, left 0. Eu quero que ele ocupe toda a largura, tenha uma altura de 2px e o background seja var purple. Aqui eu quero que ele seja esse absoluto relativo ao label, então eu preciso colocar aqui um position relative e aí a gente vai ter já a nossa borda roxa aqui. Só que eu quero que essa borda apareça só quando o input tiver foco. Então, quando ele não tiver foco, por padrão aqui, ele vai ter um transform scale em x de 0. Essa lógica do scale é aquela mesma lógica que eu usei lá no vídeo do Mario, então lá eu expliquei mais detalhadamente. Mas, resumindo, ele ocupa 100%, só que como eu dou um scale 0, ele some. E aí, quando acontecer um hover, eu quero botar um scale 1, então ele vai voltar a ocupar 100% e ele volta a crescer, a gente consegue fazer um efeito ali de origem, então ele vai crescer da esquerda para a direita e também ele vai sair da esquerda para a direita. Então fica um efeitozinho bem legal. E aí, deixa eu jogar esse aqui para cima do Focus, que a gente faz aí uma linha cronológica aqui dos eventos. E aí quando acontecer um Focus aqui, dentro do meu After, eu quero colocar um Transform no Scale aqui de 1. Então quando ele tiver foco, a gente faz aquela borda roxa, ó. A gente faz a borda roxa quando tiver o foco. Só que daí eu quero adicionar que ele cresça, né? Lentamente, porque senão aqui ele simplesmente vai brotar a borda, né? Então aqui eu vou colocar Form Origin Right. E aí para fazer que ele faça um pouquinho devagar, né? Você vai botar um Transition na propriedade Transform de 0.4. E aí aqui a Origin eu tenho que mudar ela quando perder o foco. Então aqui eu boto o Left. E a gente vai ter esse efeito aqui, ó. Show de bola, né? Só que o que eu quero fazer?
Eu quero quando tiver valor no input, essa borda e esse label persista. Então por isso que eu precisei criar esses IDs aqui no label. Agora, quando perder foco no input, eu vou validar. Ó, existe valor? Se existir valor, a gente vai adicionar uma classe modificadora para que esses dois estados aqui persistam. Então aqui dentro do input, nós vamos criar uma linha aqui, vamos criar usar o método unblur, então quando perder o foco, e aqui a gente vai usar a nossa função blur input. E aqui a gente passa o próprio input, que é o this. Aqui é input. E aí a gente vai copiar e colar em todos os outros inputs para ter esse mesmo efeito. Então aqui um telefone, aqui um da empresa e aqui o da mensagem. Agora vamos acessar aqui o nosso JavaScript, que já está sendo importado lá no HTML. Vamos criar essa função, então function blur input. Aqui a gente vai receber o próprio input. E aí vamos fazer nossos eventos aqui. Aqui eu vou dar um log no input para a gente ver o que está acontecendo em tela. Então, se eu pegar o inspecionar aqui e vir no console, ó, toda vez que a gente perder o foco aqui, ele vai disparar esse console log. Por exemplo, se a gente dar aqui um ponto name, a gente vai saber o nome do input, ó. Perdeu o foco phone, aqui vai ser name, aqui vai ser e-mail. Então, por isso que eu coloquei sempre o name do input aqui. Então, tu já tem essa chave, o prefixo label, mais o nome do input, então vai ser fácil selecionar. E a gente consegue também pegar o valor. Então, aqui a gente dá um input.value, a gente consegue pegar o valor que tem no input, ó. Se a gente botar 1 aqui e perder o foco, vai printar um 1. Então vai ser muito simples. Para pegar o nosso ID da nossa label, então ID label, vai ser o quê? Vai ser o prefixo label, tracinho, mais o input.name. Então aqui a gente vai ter já o nosso ID do nosso label. E aí para pegar o valor, a gente vai fazer uma validação aqui, ó, isValue, se existe valor, né? Quando que vai existir valor? Quando o input.value for diferente de vazio. Aqui nós vamos precisar selecionar nosso label, então o label vai ser igual a document.getById, que é esse ID que a gente criou, né, o ID label, e aqui a gente vai validar para adicionar uma classe no nosso label, né? Existe valor, isValue? Se sim, coloque a classe active, se não, a gente deixa sem classe. E aqui deixa eu agrupar esses dois e vai ficar assim. Então, toda vez que a gente perder foco aqui do nosso input, a gente vai adicionar uma classe aqui, ó. Perdeu o foco, vai ficar vazio, né? Mas se tiver valor, a gente vai botar o active. Perdeu o foco, só fica o class vazio. Se tiver valor, vai botar o class active. E aí, no nosso acesso vai ser bem simples. Aqui a gente vai fazer uma condicional. A cor roxa, né, no label vai ficar quando ou tiver foco no input, ou quando o label tiver a classe active. E a mesma coisa para o after aqui. A gente vai aplicar no after aqui, aquela borda roxa, né? Quando o label tiver em foco ou quando o label tiver a classe active, a gente vai fazer isso aqui no after. E aí, a gente fez essa validação aqui, ó. Sem valor, vai remover. E se ficar valor, ele vai persistir a borda quanto a cor no label. E agora vamos utilizar nosso botão enviar aqui. Então, vou pegar o nosso form aqui, vou colocar, selecionar um button, aqui a gente vai ter um display flex, um align item center, um justify content center, ele vai ter uma largura máxima de 400 px, uma altura de 50 px, deixa eu dar um scroll aqui antes que minha câmera fique na frente, aqui um font size de 20 px, um font weight de 600, o color aqui, a cor branca, né? Então, white. Um background var purple, que é aquele nosso roxinho. Um border radius de 6 px e um border 0. Aqui faltou colocar o nosso ícone lá. Então, aqui em enviar, eu vou quebrar a linha aqui, colar nosso ícone. Então, é um aviãozinho, né? Aqui também faltou o type submit, que quando clicar aqui, a gente quer disparar o submit do formulário, né? Então esqueci de colocar o type submit. E aí, ficou um pouquinho bugado, né? Porque falta corrigir o tamanho do SVG. Então deixa eu copiar aqui, colar. Vou colocar SVG aqui. O SVG aqui vai ter uma largura de 20 px, 20 px e uma altura de 20 px. E ficou certinho. Aqui faltou colocar um column gap de 8 px para afastar o texto SVG e eu quero que ele fique no meio da tela.
Então aqui eu vou colocar um Align Self Center. Como meu pai é flex, né? O pai dele aqui é o form, então deixa eu até minimizar aqui para ficar fácil de ver. Como o form aqui ele já é flex, então tá orientando os filhos um abaixo do outro, né? Só que eu quero falar, ó, pai, eu quero ficar no meio, né? Então ele falou um Align Center aqui. Então o botão fica bem no meio da tela. E aqui faltou só um hover, né? Para dar um pouquinho mais de charme nessa aplicação. Então selecionar o form, o botão, vou fazer um hover. No background eu quero colocar um var purple light. E aí nós precisamos só colocar aqui um transition para fazer esse efeito deixar um pouquinho mais suave, né? Então 0.4 aqui. Aí já fica um efeitozinho legal, ó. Então tem um efeitozinho de hover. E agora falta só criar aqui a nossa parte de contato, né? Para a parte de contato, eu vou fechar aqui. E aqui a gente vai ter uma div com a class contact. Deixa eu quebrar aqui para ficar mais fácil. Aqui nós vamos ter um H1, contexto informações de contato. Aqui nós vamos ter uma div com a class contact info, que aqui vai ter a parte de localização, né? Localização, só vou botar um texto mesmo. E aqui a gente vai ter uma outra div com a class contact socials. E aqui vou botar só icons. Icons, para ficar mais fácil. Vamos aqui no style, criar um novo arquivo, então contact.css, fazer a importação dele dentro do global, vou duplicar aqui, contact.css, vou colocar ele aqui, e aí vamos utilizar aqui o nosso contact. O nosso contact aqui, aí ele vai ter um outro background, mas também vai ser flex, então vamos colocar aqui um display flex, um flex direction follow. Aqui a gente vai colocar o nosso background var silver, o mesmo padding que tem no formulário, né? Então a gente vai colocar aqui um padding, opa, faltou um ponto e vírgula aqui, dele fica meio bugado, ponto e vírgula aqui. O padding de 60px, que é o mesmo que a gente usou aqui no formulário, né, para ficar padrão, então já fica um pouquinho diferente, ó. Opa, aqui acho que não é o silver não, é o text, que é um pouquinho mais escuro. É o text. Aí já ficou um pouquinho melhor. E obviamente todas as cores a gente tem que colocar o color white aqui, né? Tem que fazer esse contraste, senão white, a gente já consegue ver. Então já fica bem legalzinho. E aqui eu vou colocar um justify content space between, por isso que eu já coloquei aqui as divs só pra gente ver, ó. Então o H1 ele fica bem ao topo, a localização fica ao meio e os icons vai bem pro rodapé, que fica bem aqui embaixo. E aqui também faltou o ponto e vírgula, né? Aqui, deixa eu selecionar nosso contact, vou pegar o nosso H1, ele também vai ter um font size 24px, que é o mesmo lá do formulário, então 24px. E aí vamos fazer a parte do contact info aqui, né? Dentro do contact info aqui, a gente vai criar dois grupos de informações, então a gente vai ter duas divs aqui. A primeira vai ser para a parte da localização, então aqui a gente vai ter esse SVG aqui e mais uma div para ter as informações. Então no caso aqui eu vou colocar meu endereço só para ficar preenchido, né? Então Avenida Fernando Machado, outro parágrafo aqui, centro, aqui Chapecó SC, eu vou botar um outro step aqui, opa, com maiúsculo aqui, um outro step só para ficar preenchido aqui. E aí beleza, e aí no de baixo aqui vamos ter esse SVG e aqui uma outra div para agrupar as informações e colocar dois telefones. Então aqui o WhatsApp, vou colocar um número qualquer, 49988000011. E aí um outro telefone aqui que é o comercial. Aqui também, 049 3322 001. E aí para a parte do contato é esse, e eu também vou colocar aqui as redes sociais já. Então para cada rede social aqui a gente vai ter um link, então vou botar só o hashtag aqui. Vou dar um enter e vou duplicar 3 vezes, que vão ser 3 redes sociais que a gente vai ter. O ícone para o Facebook, o ícone para o Instagram e o ícone para o LinkedIn. Então tem que salvar aqui, ó. Já tá bem bonito, né? Só falta arrumar os ícones, obviamente, né? Mas vamos vir aqui no nosso Contact Info. Dentro do Contact Info, nós vamos colocar um Display Flex, um Flex Direction Column e um Column Gap aqui. Quer dizer, um Row Gap, na verdade. Um Row Gap de 40px. Então eu tô arrastando 40px
cada uma das divs aqui. Aí eu vou selecionar essas primeiras divs aqui, que é entre o SVG e a informação, né? Então é essa div aqui e essa div aqui. Aqui eu vou colocar um display flex e um align item center. Então o SVG ele vai ficar bem no meio dessa informação aqui, né? Aí eu vou copiar esse carinha aqui e vou selecionar nosso SVG aqui para já ficar pequenininho, né? Para não ficar tão estranho na tela. Eu vou colocar aqui um width de 24px e uma altura de 24px. Assim a gente já consegue ver como que tá ficando lá na tela. Eu vou copiar, vou comentar só os das redes sociais aqui, porque eles vão estar gigantes e vai ficar meio bugado, ó. Então o nosso ícone já ficou no meio. Só faltou adicionar um espaçozinho aqui. Então para adicionar esse espaçozinho aqui, a gente coloca um column gap aqui de 20px. Para afastar o SVG. Para afastar o SVG e o conteúdo. Ué, por que não afastou aqui? Ah tá, eu escrevi errado aqui, né? É column gap, eu selecionei o columns. Aí ó, daí já afastou certinho. Só o ícone ficou com uma cor estranha. Então deixa eu selecionar o path aqui dele. Então eu vou pegar o SVG, vou pegar o path e dentro da propriedade, opa, fill, eu vou colocar o var silver. Então cinzinho, ó, já ficou certinho aqui. Então beleza, é isso para essa parte aqui da informação. E agora só vamos utilizar aqui nossos redes sociais. Então vou copiar aqui. Aqui eu vou colocar um display flex. Eu quero afastar cada ícone aqui em 32px. Opa, falta salvar o HTML. Então, bugou porque falta colocar o tamanho do SVG, né? Então deixa eu copiar aqui. E aí eu quero que cada SVG aqui dos sociais, eles tenham uma largura de 32px e uma altura de 32px. Então, ó, já ficou certinho aqui. Então isso aqui para nossas redes sociais é só fazer um efeitozinho de hover para ficar legalzinho. Então, toda vez que eu correr um hover dentro da nossa âncora aqui, então deixa eu colocar aqui para vir um pouquinho antes. Então, sociais, né, que é a nossa div. Na âncora, então aqui eu vou botar o A. Quando acontecer um hover, eu quero que dentro do meu SVG ocorra um transform. Eu vou pegar a propriedade scale e eu vou aumentar ele em 20%. Então, 1.20. E aqui falta adicionar um transition ao de 0.400 milésimos. Eu sempre me bugo aqui em transition e transform. O transition é o tempo da transição, né? E o transform é para mudar, sei lá, ele em eixo ali, mudar o tamanho de escala dele, enfim. Eu sempre me bugo o nome dessas duas propriedades. Mas enfim, ó, já ficou legalzinho aqui um efeitozinho de hover. Então basicamente falta aqui, quando eu clicar aqui em enviar, a gente mandar para uma tela de sucesso e obviamente ver os dados lá no Netlify. Então vamos fechar aqui e aí vamos vir na parte aqui da nossa tela de sucesso. Para a nossa tela de sucesso, eu já vou criar o nosso CSS aqui, então success.css. Vou fazer a importação dele lá no global, então aqui o success.css. Vou jogar ele aqui para o lado e aí vamos estruturar o nosso HTML aqui. O HTML aqui é bem simples, a gente vai seguir a mesma linha lá, a gente vai ter nosso ID app aqui, que já vai fazer boa parte, ela porque já está estilizado. Aqui a gente vai ter uma main, só que aqui eu vou colocar uma class que eu vou chamar de success, para a gente conseguir diferenciar as duas main. Então eu vou vir até aqui no index CSS, no index HTML, e nessa main aqui eu vou botar um class home, que aí depois a gente faz a diferença entre qual que é a diferença da main da home e qual que é a diferença da main da success. Aqui a gente vai carregar uma tag vídeo. O src aqui é ./assets success send. Eu quero que o vídeo esteja mutado, ele já inicie quando carregar a tela. E o type aqui eu vou botar type/mp4, que é o tipo do nosso vídeo aqui. E aqui eu vou colocar um H1 com a informação mensagem enviada. Aí eu vou botar um BR aqui para a gente fazer uma quebra de linha com sucesso. E aí, ponto de exclamação. Beleza, a fonte já está importada, o global também. Então só precisa criar aqui no CSS. Aqui no CSS eu vou selecionar a nossa classe success, então, que a gente acabou de criar aqui. E aí, se a gente lembrar lá na nossa main, eu vou até pegar aqui no nosso app.css, a gente já tem flex aqui, né? Só que nesse caso aqui, eu quero que os elementos, o vídeo esteja em cima e o H1 esteja embaixo.
O flex por padrão ele é row, né? Então por isso que eu não coloquei aqui. Mas eu quero que nesse caso aqui ele seja column. Então eu vou colocar um elemento abaixo do outro. E aqui eu vou colocar um padding, eu vou mudar um pouquinho esse padding ali. Eu vou colocar um padding de 0 e 100 px. E aqui, como nós só temos flex, eu preciso também colocar um align item center. Eu quero que o texto e o vídeo eles fiquem alinhados ao meio. Então se eu abrir esse cara aqui no live server, já tá ficando assim, ó, nosso carinha aqui. Já tá ficando legalzinho, né? Eu só preciso também remover esse max switch. Eu quero que ele tenha só no da home. Então aqui eu vou botar ponto .home, que foi a classe que a gente criou ali, né? Se lembrar aqui, a gente criou essa classe home aqui. Então eu quero que essa largura de 1200 ele seja só para quem tiver a classe home. Na do Success eu não quero. Então do Success ele já fica minificado assim, ó. Então já tá ficando bem legal nossa tela. Aqui eu quero que o meu texto ele esteja ao meio, então success.h1. Eu quero que o texto esteja alinhado ao centro, então eu vou botar um text align center. Deixa o HTML aberto para gente conseguir ver. Então já tá ficando legal aqui. E aí eu vou alterar também o tamanho da fonte, então eu vou botar um font size de 40 px, um line height de 48 px. Então já tá ficando legal. Só que vocês viram que eu não adicionei aqui um espaço nesse padding aqui? Porque eu quero fazer uma animação, ó. Quando carregar aqui, vai rodar essa animação aqui. E aí depois que ela terminar, eu quero que o texto apareça. Então, por padrão, aqui eu vou ocultar meu texto. Eu vou botar um height 0 e um overflow hidden. Assim, o nosso texto vai estar oculto. E aí, quando terminar essa animação aqui, eu quero que o meu texto apareça em tela. E para fazer isso, eu vou criar um keyframe. Então, eu vou botar um arroba aqui, keyframes. Eu vou chamar de animation text. No 0%, eu quero que se mantenha a altura de 0. Então, eu vou botar mantém 0 aqui. E quando eu chegar em 100%, eu quero que a minha altura seja de 96 px e que eu tenha um margem bottom de 60 px. Assim a gente vai fazer com que o texto se afaste 60 px da borda aqui de baixo, né? Obviamente não aconteceu nada porque a gente precisa rodar nossa animação. Então aqui eu vou colocar a tag animation, o nome da minha animação, né? Então animation text. O tempo vai ser de 1 segundo e eu vou botar a tag forward. Eu quero que esse valor de 100% persista quando terminar a animação. Então se eu salvar aqui, ele vai aparecer a mensagem. Só que eu quero que isso aqui apareça só depois que a animação terminar. Esse vídeo ele tem em torno de 2 minutos. 2 minutos não, né? 2 segundos. 2 minutos demora demais, né? 2 segundos. Então aqui eu vou usar o animation delay de 2 segundos. Então se você carregar a página, ele vai rodar a animação do vídeo e aí depois vai aparecer o texto da mensagem enviado com sucesso. Nossa tela de sucesso é isso, era bem simples, eu falei, tipo, tem bem pouco CSS e bem pouco HTML. E agora, só vai faltar aqui no nosso index HTML adicionar as tags lá do Netlify. Então primeiro eu vou ensinar a fazer um deploy no Netlify e aí depois eu vou mostrar como adicionar essas tags e eu já explico como atualizar o projeto lá, né? Depois de uma vez já ter feito o deploy. Bom, esse aqui é o site do Netlify, vou deixar o link aqui na descrição. Você consegue criar uma conta, eu acho que a partir do GitHub, caso você tenha uma conta, eu até sugiro usar o GitHub. Para mim não vai funcionar, mas se não me engano é com o GitHub, com o Google e talvez com o Facebook, tá? Mas é bem simples, no caso eu já tenho uma conta, então ele já logou a minha conta. Quando você for criar um novo projeto, você vem aqui no botão New Site. Caso você tenha usado o meu template, eu até recomendo, né? Se você usa GitHub e tem usado o template, você consegue pegar essa primeira opção aqui. Usar como projeto já existente. Então, ele vai fazer uma integração com o GitLab, Gitbucket, com o GitHub, no caso, né? E aí, toda vez que você fizer um novo commit, ele já vai atualizar lá o seu projeto. No caso aqui, eu vou fazer um deploy manual, porque eu sei que tem boa parte das pessoas que não conhecem o GitHub, né? Então, esse aqui é o jeito mais simples e bem prático, tá? Então você vai vir aqui no VS Code, vai vir aqui, ó, abrir a pasta, né, do projeto. Eu vou vir aqui, eu preciso selecionar todos os arquivos, então eu vou vir nessa pasta aqui externa. E basicamente é só arrastar aqui e ele já deve fazer o deploy para nós, né? Então arrastando aqui ele vai fazer o upload e é muito rápido o deploy, né? Porque é basicamente só indexar os arquivos ali. E se você clicar aqui nesse Open Production Deploy, tá aqui nosso site, ó, tá o efeitozinho aqui do foco, né? E se a gente deixar aqui até o valor preenchido, ele já fica ativo, né? O que falta fazer? A gente vai vir aqui na parte de Forms. Aqui é a parte do Netlify Forms, né? Então a gente vai integrar o nosso formulário com o sistema do Netlify. Então toda vez que a gente for clicar lá em Submit, ele vai mandar os dados para cá.
É bem simples, basicamente precisa dar um nome para o nosso formulário e setar essa tag Netlify. Então eu vou copiar aqui, eu vou habilitar aqui o Form Detection aqui do próprio Netlify. Vou vir nosso formulário aqui, a gente precisa botar uma ação, né? O que seria ação? Quando o usuário clicar em Submit, para onde vai mandar ele, né? No caso, a gente vai mandar para o nosso arquivo lá, success.html, e vamos botar essas duas tags. O nome do nosso formulário, que vai chamar de contact, e essa tag aqui do Netlify. Então a gente vai salvar o arquivo, e agora a gente precisa fazer um novo deploy. Para fazer um novo deploy, vem aqui na aba de deploys, né? Caso você use o GitHub, se você fizer um commit, ele já vai startar um novo deploy. Como a gente está fazendo no modo manual, então a gente vai ter que vir aqui, salvar o arquivo, né? Garantir que o arquivo esteja salvo, eu salvei. E arrastar ali para dentro do Netlify de volta. Então é bem simples, ó. Só vou arrastar aqui, que aí ele vai gerar uma nova imagem aqui na nossa aplicação. Então deixa ele atualizar aqui, atualizou. Vou abrir aqui o nosso app, esse aqui eu posso fechar já, né? Outra coisa, ele já fornece uns domínios para nós, né? Mesmo que fique esse hash maluco aqui, um nome aleatório. Mas pelo menos já tem um domínio, é de graça, não dá para reclamar, né? Então vamos colocar aqui, ó, Leo, vou botar o aleo@email.com, botar um telefone aleatório aqui, empresa, vou botar até YouTube, que é o nome da empresa, e vou botar aqui um olá pessoas. E clicando em enviar, ele vai jogar para o nosso login, vai fazer animação aqui e mostrar a nossa mensagem de sucesso aqui. E se a gente voltar lá para o Netlify e clicar aqui em formulários, vai estar aqui, ó, nosso formulário que a gente registrou, contact. Caso você tenha outros formulários na sua aplicação, né? E colocar outro nome aqui, sei lá, abobrinha 123. Ele vai criar uma nova seção aqui, abobrinha 123, e vai indexar as informações nessa seção, né? Tá aqui o nosso dado, ó, bonitinho, há poucos minutos atrás, e tá aqui, ó. Então cada index aqui, né, cada nome de propriedade é o nome dos nossos inputs. Então como a gente botou o nome company, nome message, e aqui o valor de cada input. Então a gente consegue registrar de uma forma de graça, bem simples, tipo, bem simples. Basicamente precisou colocar só um name aqui e a tag no Netlify. Então, tipo, é muito simples e de graça. Então, espero que vocês tenham gostado dessa integração, ter feito as animaçõezinhas aqui, ter feito também esse formulário mais dinâmico aqui, né, com essa... Deixa eu atualizar aqui, com a parte de ativar aqui a label, saber se tem valor ou não, né, ou brincar um pouco com o grid, que é sempre legal, né, o grid ou o flex. Eu vou deixar de tema de caso vocês queiram fazer uma versão responsiva, né? O nosso site hoje ele não tá bem responsivo, tipo, tem aquele padding que a gente colocou aqui, mas seria interessante talvez chegar nessa resolução, jogar os inputs para baixo. Então vou deixar isso de tema de caso vocês. E também se vocês querem adicionar mais elementos, né? Sei lá, adicionar um input de data, um checkbox, lá tentar se desafiar um pouco mais, que é um tema interessante, você consegue fazer de graça e é um baita projeto para o portfólio. Sempre esqueça de comentar aqui. Vocês estão sempre livres para qualquer vídeo meu aqui, quiserem fazer um post no LinkedIn, no Facebook, no Twitter, no Instagram, sei lá, sobre o projeto, cara, pode fazer, a ideia mesmo é vocês fazerem esses projetos aqui e adicionar no portfólio de vocês, né, adicionar o que vocês estão aprendendo ali, o que vocês estão estudando, porque eu não vou cobrar nenhum direito autoral. Se vocês puderem me mencionar, né, o vídeo, cara, ficarei muito grato, tá? Vai me ajudar bastante no engajamento, mas não é obrigado também, tá? E se realmente vocês gostaram, puder deixar um like no vídeo, vai me ajudar bastante. Também deixem nos comentários caso tenha ficado alguma dúvida que eu tento ajudar vocês, ou tem sugestões de novos vídeos, ou alguma melhoria que eu podia fazer aqui, deixem nos comentários. E é isso, meus jovens, um grande abraço, falou e valeu!